Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Murilo. Nós vamos continuar o curso R do Básico ao Avançado e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre listas, sobre como criar e manipular listas. Então, se vocês estão acompanhando o canal e estão curtindo o que eu estou fazendo, não esqueça de compartilhar, deixar o like e comentar aqui embaixo, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, então, na aula passada nós falamos um pouco mais sobre data frame, sobre como manipular data frame. A aula de hoje ela vai ser sobre listas. Esse é um dos últimos objetos que vocês precisam reconhecer dentro do R. Tem vários pacotes e várias funções que usam e abusam dessa estrutura, ok? Mas ela não é complicada, ela é muito parecida com as outras e vocês não vão ter dificuldade com isso. Então, bora lá. O que são listas? Listas, na verdade, são um conjunto, um emaranhado de coisas. Só que essas coisas, elas são obviamente objetos dentro do R, e esses objetos, eles não têm necessariamente, eles não precisam ter necessariamente as mesmas dimensões. Então, vamos criar aqui uma lista para a gente aprender o que é. Vocês já devem saber que o argumento usado para criar uma lista é o list, ok? Como vocês estão vendo aí na tela. Então, esse argumento ele vai criar uma lista. Dessa vez, se vocês pedirem alguma coisa sobre o R, sobre o A, o objeto A, ele vai dizer lista. Ele não sabe o que é. Mas se vocês perguntarem o que é o objeto A, ele vai dizer isso é uma lista, ok? Vamos criar um objeto um pouco mais com detalhes, que não seja vazio, para vocês entenderem o que é uma lista. Bom, então eu elaborei um pouquinho mais, eu criei uma lista chamada R, eu ainda não criei porque eu não executei, mas agora sim eu executei. Então eu criei essa lista com 3 coisas dentro dela. A primeira coisa que está dentro dessa lista é um conjunto de números de 1 até 10. Então vocês sabem que o 2.10 ele vai gerar um conjunto de números. A segunda coisa dentro dessa lista é um objeto que contém letras. Vocês sabem que letras são caracteres. Mais especificamente, eu coloquei as 4 primeiras letras do alfabeto, A, B, C e D. E criei também um objeto dentro dessa lista que é uma matriz contendo números aleatórios. A gente vai falar um pouco mais sobre essa função daqui a pouco. Essa função cria números aleatórios, que contém 3 colunas, ou seja, uma matriz com 3 colunas e, obviamente, com 10 linhas. Então, vamos dar uma olhada em como é que ficou esse objeto A. Olha aí. Deem uma olhada que o objeto A, dessa vez, ele não é um objeto único. Na verdade, ele é um objeto único, mas ele contém 3 coisas diferentes. A primeira coisa no objeto A é aquele conjunto de números que eu falei. A segunda coisa são as letras. E a terceira coisa é a matriz. Então, vocês estão vendo aqui que uma lista ela é composta por vários elementos, aqui no caso são 3, os elementos A, B e C. Eu acabei chamando esses elementos de A, B e C para facilitar a minha vida. Mas os 2 primeiros elementos são vetores. O primeiro vetor é um vetor numérico, um vetor com valores, com números íntegros, que não tem casas decimais. O segundo vetor é um vetor de letras, mais especificamente um vetor de caracteres. E o terceiro elemento é um vetor matriz, certo? Com 3 colunas e 10 linhas. Vejam que eles têm dimensões diferentes. O primeiro, como é um objeto, ele tem 10 elementos dentro dele, o segundo tem 4 elementos dentro deles, e o terceiro é um elemento de 2 dimensões, com colunas e com linhas. Então, a lista, ela consegue te juntar elementos que tenham características distintas. Se vocês se lembram do array, os arrays, eles tinham propriedades muito parecidas. Todos os elementos dentro dos arrays, eles tinham basicamente as mesmas dimensões. Quando a gente pedia para uma matriz ser repetida várias vezes, todas as matrizes tinham que ter em cada uma delas as mesmas dimensões. Nesse caso, a lista não precisa disso. Cada objeto tem a sua dimensão e você pode trabalhar com isso para facilitar, ok? Beleza. Agora, como é que eu faço para acessar essa lista? Vocês já devem saber como acessar vetores, como acessar matrizes, como acessar data frames. E acessar listas é exatamente da mesma forma. A gente pode começar acessando primeiro pelo nome dos objetos. Então, se vocês digitarem no R, A, que é o nome da lista, e cifrão, automaticamente dentro do RStudio, o RStudio já vai te dar as opções dos nomes dos objetos que estão dentro dessa lista.
Então, vocês podem ver aqui que eu tenho 3 objetos dentro dessa lista. O primeiro objeto é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C. Então, se eu quiser usar o elemento, mexer no elemento A da lista A, é só eu colocar a cifrão A e ele vai me retornar esse elemento. Eu poderia ter acessado diretamente o nome desses objetos que estão dentro da lista. E aí, com essa função names, o R me diria, olha, tem 3 elementos dentro dessa lista, A, B e C, e os nomes deles são esses. Então, se você quiser usar os objetos dentro dessa lista, é só você utilizar o nome correspondente de cada um deles, A, B ou C. Então, A, cifrão, C, ele vai te retornar. Importante que se você pedir is, A, cifrão, A, ele vai te dizer, isso é um íntegro, isso é um integral, isso é um vetor de números. Se você fizer A, cifrão, C, que é um objeto completamente diferente, ele vai dizer, isso é uma matriz, isso é um array. Isso contém elementos que não são vetores, ele contém mais dimensões. Ótimo. Agora, se vocês quiserem manipular esses objetos, vocês podem manipular como qualquer vetor. Por exemplo, se eu quiser fazer conta com o meu objeto, com o meu primeiro vetor, com o meu primeiro objeto da minha lista. Então, o meu objeto A são aqueles conjuntos de números, eu posso, por exemplo, multiplicar esse conjunto de números por 10. Beleza, o R vai fazer isso para mim, ele vai se comportar como um vetor. Todos os elementos dentro da lista, eles terão comportamento correspondente ao grupo a qual eles pertencem, sejam listas, data frame, o que quer que seja, ok? Se eu quiser, por exemplo, adicionar um valor à minha matriz, basta eu chamar a minha matriz e pedir para ela adicionar o valor 50 à minha matriz, e o R vai fazer isso numa boa. Mas notem que, se eu quiser modificar esse objeto da lista, eu preciso garantir que o R guarde essas modificações. Então, se eu quiser modificar o objeto A, por exemplo, fazendo a adição de 10 a cada um dos seus elementos, eu posso modificar esse elemento da minha lista, A mais 10. Dessa vez eu vou fazer adição no meu vetor e vou chamar toda essa modificação do meu objeto A dentro da minha lista A. Isso vai, de fato, modificar a estrutura e os valores do meu primeiro objeto. Aqui, então, todos eles foram adicionados o número 10. Mas agora, caso as listas não tenham nome, os objetos dentro da lista não tiverem nome, vocês podem acessar esses objetos por meio da posição deles. Vocês se lembram que para acessar um vetor, vocês precisavam usar o colchete. Na lista é a mesma coisa. Se vocês usarem o colchete, vocês vão conseguir acessar o objeto dentro da lista que você quiser. Então, por exemplo, 1. Se vocês pedirem colchete 1, ele vai te retornar o primeiro elemento dessa lista, que é a minha sequência de valores de 11 até 20. Se eu pedir o meu terceiro elemento da minha lista, ele vai me retornar a matriz, ok? Mas notem que quando eu pedir dessa forma, eu pedi para ele acessar o meu objeto A. E agora, que tipo de objeto é esse? Esse tipo de objeto é uma lista. Quando vocês estão usando o colchete dessa forma, com um único colchete, o objeto que vai ser retornado, ele é uma lista, ele é a mesma estrutura do objeto central A. Então, é a lista que tá sendo retornada para você. Agora, existe uma outra forma de você fazer esse objeto de retornar, o valor retornado ser justamente pertencer à classe ao qual o objeto pertence. Então, por exemplo, se eu fizer dois colchetes 1, notem que dessa vez eu não estou usando um colchete, eu estou usando dois colchetes, um dentro do outro. Então, colchete, colchete 1, fecha, fecha, colchete. Isso também vai me retornar o meu primeiro vetor, os números de 11 até 20. Mas notem que se eu fizer a chamada do objeto dessa forma, o que o R vai me retornar dessa vez é um vetor de números e não mais a lista. Notem que essa estrutura aqui, ela vai te retornar um objeto do tipo lista. Agora, essa estrutura aqui vai te retornar um objeto do tipo vetor, mais especificamente do tipo do objeto A. Isso quer dizer, se o objeto A, ou se o objeto que está sendo chamado, ou o objeto que está na primeira posição, for uma matriz, ele vai retornar uma matriz. Vamos supor aqui que eu tivesse chamado o
terceiro elemento da minha lista. Então, o terceiro elemento da minha lista é uma matriz. Se eu perguntar que tipo de objeto é esse, ele vai me dizer é uma matriz, ok? Agora, se eu tivesse chamado o terceiro elemento dessa forma, usando somente um colchete, o objeto que retornaria seria uma lista. Ele vai retornar a lista para você, mas ele vai retornar a matriz, só que o objeto matriz está dentro da lista e a propriedade desse objeto ele vai ser do tipo lista, não do tipo matriz. Isso vai fazer toda a diferença quando vocês quiserem modificar esses objetos. Por exemplo, se eu quiser modificar o objeto A1 multiplicando por 10, ele não vai deixar. Mas por quê? O objeto 1 é aquele meu conjunto de valores, de 11 até 20? Sim, mas qual é o problema disso? Eu estou pedindo para esse conjunto de valores ser multiplicado por 10. O problema disso, eu já falei para vocês, é que o A colchete 1, ele não é um vetor, ele é uma lista, certo? Então o R não vai saber como interpretar. Você está querendo que uma lista seja multiplicada por 10. E o R vai dizer, isso não é possível. Por quê? Porque o R precisa que o objeto é que seja chamado dentro da lista para poder ser multiplicado por 10, certo? Então, quando eu estou utilizando dois colchetes, eu estou tratando de vetores. E dessa vez, vetores sim podem ser multiplicados pelo R, não listas, ok? Então, é um pouco complicado isso, mas na hora que vocês vão pegando o jeito da lógica da programação, vocês vão se sentir mais à vontade com esse conceito. Guardem que, se vocês quiserem acessar qualquer objeto dentro de uma lista, usem sempre dois colchetes. Se vocês usarem isso, não vai ter o menor problema. Obviamente, se vocês quiserem acessar pela posição do objeto, eu quero acessar o segundo objeto da minha lista, ok? Agora, se vocês quiserem acessar pelo nome, se os objetos dentro da lista tiverem nome, isso vai ser muito mais fácil de ser feito pelo nome do objeto, ok? Não é difícil, né? É tranquilo, é só um pouco confuso. E mais para frente a gente vai ver algumas coisas mais sobre listas e sobre funções que retornam listas para vocês. É super comum no R o resultado de algumas funções vir na forma de lista. E vocês vão precisar aprender a procurar informação dessas listas e trabalhar com listas para vocês acessarem o que vocês quiserem dentro do R, ok? Isso é super útil, não deixem de fazer algum exercício de testar se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão reproduzindo os mesmos exemplos que eu, porque isso vai ser fundamental para a sequência do curso, ok? Eu vou deixar aqui para vocês um exercício. Bom, ó, deixei um exercício aqui para vocês fazerem. O que eu quero? Eu quero que vocês criem uma lista de nome Zuzu, ok? Para facilitar. O que vai ter dentro dessa lista? Vai ter dois objetos. O primeiro objeto é um vetor com números aleatórios. Vocês viram que eu usei agora há pouco uma função para criar números aleatórios. Então, voltem no vídeo aí e vocês vão saber como usar essa função. Podem usar quantos números aleatórios vocês quiserem, independente da dimensão ou do que vocês escolherem. E eu também quero que dentro dessa lista tenha um array. Vocês se lembram do array, como faz para criar? Pois bem, eu quero que esse array tenha as dimensões uma linha, duas colunas e 3 repetições. Vocês estão vendo que é um objeto que vai ser repetido várias vezes. E esse objeto vai ter somente 0 dentro desse objeto. Nada mais, somente valores zeros. A única coisa que vai ter é uma estrutura de uma linha, duas colunas e 3 repetições. E o nome desse objeto vai ser carro. Esqueci de falar, o nome do primeiro objeto dentro dessa lista vai se chamar A. E do segundo vai se chamar carro, ok? Depois de criar essa lista Zuzu, eu quero que vocês substituam o valor do array, o valor que esteja na linha 1, na coluna 2, na terceira repetição, eu quero que vocês substituam ele por 35, ok? Então, a minha lista vai ter, primeiro, um objeto com números aleatórios, chamado A, e depois um array chamado carro, que vai ter basicamente um monte de zeros, somente em uma dessas posições vai ter o valor 135, ok? No próximo vídeo eu volto mostrando a resolução desse exercício, mas tentem fazer aí para vocês praticarem o que vocês estão aprendendo, ok? Até o próximo vídeo.